Bem, boa tarde a todos. Hoje vamos dar sequência no livro que é Espiritismo, falando da aula 5, o Espiritismo em seu tríplice aspecto. Antes vamos fazer a prece de abertura, nos conectando a Deus, pedindo a proteção, o amparo da espiritualidade, da falange de São Ricardo, da falange de Maria que nos auxilia e nos ampara os seus benfeitores. Aos nossos mentores individuais, pedimos licença, a proteção necessária, o amparo necessário, para que possamos consolidar os nossos aprendizados, ensinamentos desta tarde. Então, hoje nós vamos ler o livro do Sinal Verde, no item 23, onde ele trata dos melindres. Então, fazendo a reflexão, não permita que suscetibilidades deconturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em âmbitos diferentes. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser grande auxílio em sua experiência ou negócio. Se a você se dispuser a estudar, os melindres arrasam as melhores plantações de amizades. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de ferir acaba na condição de exprimir. Então, nessa reflexão, a gente entende que as divergências existem, as dificuldades são a partir delas, as dificuldades em nossa vida é conosco mesmo, naquilo tudo que está no nosso inconsciente e de coisas que não nos conseguimos nos conectar naquele momento, porque precisamos do tempo para refletir, pensar, absorver e transformar essas reflexões, essas condições humanas que está associado às nossas sombras, aquilo que ainda há escuridão em nós. Então, quando a gente permite a suscetibilidade dos corações, a gente tem a condição de sentir o que está em nós ainda como sombra. A gente dá aos outros a liberdade de pensar significa na relação do coletivo. Mas a liberdade de pensar, ela precisa estar em questões adversas, respeitando as adversidades do pensamento do ser, procurando a união em conjunto e um objetivo só. Mas o principal isso é pautado no respeito, respeitando a forma do outro pensar. Cada pessoa vê a vida de um ângulo diferente, porque ela vive em ângulos diferentes, em momentos diferentes. As opiniões adversas, ela traz um grande auxílio para que a gente desenvolva a experiência no espectro também da experiência do outro, e que a gente possa observar a nossa caminhada em apoio, visualizando a história do outro. Eu acho que isso também é importante. Então, quando a gente leva esse
questões no milindre, no sentido que aí é uma reflexão minha, deste milindre, eu fazer deste milindre a minha convivência com o outro, como um milindre. A convivência com o outro, ela não pode estar baseada na construção dessa diferença. Ela tem que estar baseada na solução dessa diferença. Aí a gente passa a não olhar para o melindre. O melindre é quando a gente se firma com os dois pés no que a gente pensa e no que a gente vive e não aceita o que o outro diz. Contestar, ok? E essa contestação, né, contestar a opinião ao que o outro pensa, está no processo de mudança da cultura, da sociedade humana. Ela está na evolução. A mudança, ela significa evoluir. Eu posso evoluir a partir do meu ponto de vista, mesmo estando certo, mas também posso evoluir do meu ponto de vista, também estando errado aos olhos dos outros. O milindre, ele entra quando a gente se afasta totalmente de algo porque estamos contrariados. Mas permanecer nesse algo para tentar mostrar o que pensamos, tentar compartilhar as nossas experiências, ainda que isso possa parecer conflituoso, mas a partir do momento que nos permanecemos, não nos contradizemos naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente sente. O milindre é me afastar de algo por capricho. Às vezes é melhor estar em paz do que estar certo. Ter a aceitação da nossa forma de viver a questão. Exato. Porque o que é certo, nem sempre no momento que a gente acha que é certo acontecer aquilo, posso estar certo, mas a minha certeza às vezes não é o momento. O momento está mais adiante. Não é o momento do outro. Não é o momento do outro. Ou seja, o momento certo é quando todos estão na mesma sintonia. E isso em todos os aspectos da nossa família, das nossas relações humanas em todos os lugares, no mundo corporativo, na nossa profissão, nos nossos estudos acadêmicos. E é interessante que a ciência, olhando um pouco para a ciência, dentro da ciência espírita, ela vive isso. A ciência, em seus vários aspectos de pensadores, dentro dos seus aspectos científicos, quando a gente fala de artigo, cada cientista escreve seu artigo. Ele não tem contato direto com os seus pares. E aí existe um momento onde eles discutem esse artigo, para esse artigo virar um estudo da ciência de um coletivo, de uma instituição de ensino e assim por diante. Então, assim, para não alongar, porque não é o objetivo aqui, os melindres estão nas nossas reações sobre as coisas. E as nossas reações, elas têm vários patamares, o momento e o todo. Eu posso ter uma ação errada em um momento, mas se eu acerto no todo, tudo muda, mesmo dentro das dificuldades. E assim a gente constrói as coisas. Por isso que as instituições passam a ter vida quando o grupo está na mesma sintonia. E assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agora a Eliana vai continuar a aula de hoje no aspecto da aula 5. Foi muito. Muito? Eu acho que foi muito. Vai falar? Aí tá muito bom. Boa tarde. Dando continuidade ao curso do livro que é o Espírito
teremos hoje como o assunto central, né, a tríplice. Bom, primeiro, lembrando que a abertura do curso consiste na leitura do sinal verde, que foi lido pelo Gabriel, foi conceituado, aí foi passada a informação ou raciocínio central, claro, cada pessoa pensa de uma forma, mas o objetivo do curso é exatamente isso, é conceituar o que nós temos dos aspectos principais da religião, mostrar o porquê e como é, o porquê em geral da religião espírita, da religião, da doutrina espírita, né? E levar para os alunos a constatação de que a doutrina espírita se apoia nos fatos e na lógica, tá? Bom, a doutrina dos espíritos tem como obra estrutural, a principal obra, né, dentro da doutrina dos espíritos, ser o livro dos espíritos, e ele mostra aí, convenientemente, nas questões que são apresentadas por Allan Kardec, várias questões filosóficas, científicas e também religiosas. Pode mudar, Marcelo. É importante destacar que o Espiritismo ele chega para o mundo a partir do resultado do estudo de Allan Kardec, né? Ele estudou 7 anos, tá? E formulou o livro dos Espíritos com questões, tá? E essas questões elas demonstram um método experimental, demonstra através de hipóteses e também com a observação. Esses 3 aspectos, esses 3 pontos, eles são muito importantes dentro da área científica, e isso se estende por Kardec ao livro dos Espíritos, tá? Ele fez de forma científica. Isso foi muito importante, porque dá um reconhecimento científico à doutrina, tá? Então, foi através da observação também. Esses métodos são utilizados para explicar fenômenos e manifestações espirituais no campo da ciência espírita. Então, quando a gente fala ciência, fala experimentação, fala hipótese, no caso do livro dos Espíritos, isso está sendo explicado especificamente na ciência espírita, tá? E não na ciência materialista, tá? Pode mudar, por favor. O método experimental significa a utilização de um médium. O método experimental está ligado às mesas rodantes, ele está ligado aos cestos, ele está ligado à observação da experimentação dos médiums na mesa, né? Que foi a partir das mesas rodantes e do cesto, né, que havia escrita, que ele teve o método experimental, a observação desse método e as hipóteses através das perguntas. Bom, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, assim, trata da natureza. A mediunidade é uma questão natural, tá? Você encontra em Gênesis a origem destas questões espirituais, a origem dos espíritos, a origem da conexão do homem com a natureza, e também estuda a destinação do espírito, ou seja, o que acontece com o espírito, para onde ele vai, como ele se porta enquanto está aqui junto com o mundo material. Deveria estar especificamente em outros planos até mais elevados, mas enquanto humanos existem os apegos, existem os problemas, as vinganças. Então esses espíritos encontram-se muitas vezes próximos ao plano material, né? E das suas relações com o mundo corporal, como eu acabei de falar, né? Os espíritos, eles podem estar, sim, já elevados, já encaminhados, mas a grande maioria de nós que somos medianos encontra-se em fase de aprendizado, algumas vezes em fase de necessidade, e este é um estudo espiritual
científico que Kardec propôs, o Livro dos Espíritos e como chama Pentateuco, né, que se fala dos 5 livros, e ele colocou onde cada um tem as explicações para aprendizados. Isso não significa obrigatoriamente que se tenha que aceitar esse tipo de entendimento, tá? Pode ver? Então, enquanto encarnados, temos sempre muitos questionamentos. O que eu sou, aonde eu vou, mas o que é espírito, o que é matéria, nós temos muitos questionamentos. Esses questionamentos, eles são o alvo do estudo da ciência espírita, tá? E esta ciência, o estudo dessa ciência, traz respostas às nossas questões principais, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, e isso de forma mais natural, de uma forma mais simplificada. Porque o Espiritismo é uma ciência natural da nossa vida, do nosso dia a dia, e o estudo simplifica, facilita o entendimento. Bom, agora, como nós estamos analisando a parte científica, filosófica e religiosa do Espiritismo, nós entramos agora numa breve análise do aspecto filosófico da doutrina espírita. A doutrina espírita ela vem baseada já antes mesmo da vinda de Cristo nos pensamentos de Sócrates e Platão, né? Vou citar aqui no primeiro pensamento de Platão para que a gente possa fazer essa conexão, esse entendimento de que o raciocínio filosófico da doutrina espírita, ele vem desde antes mesmo da vinda de Cristo, de Jesus à Terra. Então, Platão disse: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Aí a gente vê a conexão que é do estudo que nós temos aqui constantemente, muitas vezes na palavra e na leitura do livro que a Luísa traz para nós, que é a reforma íntima. Isto é a base da reforma íntima. Nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar as estruturas do mundo, mas o principal, o primeiro ponto, é mudarmos dentro de nós para que isso reflita para a sociedade. Então, Platão, que era da escola grega, ele passa isso com muita naturalidade, com muita clareza, e depois nós temos a presença de Jesus para trazer esta busca de cada um dentro de si, para a sua minoria, para que isso reflita para a sociedade. Tá? Pode lembrar, por favor. Nós temos outro filósofo também, né, que foi Sócrates. Sócrates também, antes da vinda de Jesus, falava: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tá? Naquela época a cultura era politeísta, acreditava assim, em vários deuses. Então, assim, a busca era de encontrar o sagrado, mesmo que a descrição desse sagrado na época fosse politeísta, mas a busca era de encontrar-se com o Criador, com o maior, com os deuses. Bom, esses filósofos que divulgavam a nossa atual reforma íntima, a reforma de pensar, agir, indagar-se, perguntar-se, conhecer-se, pensar nas questões sociais, e resumindo isso tudo, resume o conceito filosófico que Kardec trouxe para nós, isso lá em 1850, né? Então, assim, vê-se que na história da humanidade, a base filosófica, a base do estudo espírita, ele tem a conexão com tempos antigos, anteriores à vinda de Jesus, mas este é um ponto que até hoje é buscado na filosofia espírita. Por quê?
A base da filosofia espírita é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama a si, já falei isso 2, 3 vezes, quando você ama a si mesmo, você consegue conexões espirituais, você consegue acessos espirituais que você consegue expandir, e isto vai trazendo para cada um de nós uma melhoria na sua psicosfera e na psicosfera global, universal, da nossa querida Terra. Dá por favor. Bom, eu acho que essa página é melhor pular, que eu já falo dela. Então, resumindo, Sócrates, Platão e Kardec. Tá? Nessa união, Kardec define que o que é mais fascinante na doutrina espírita é que a força dela, em se tratando de filosofia, ela busca para o ser humano a razão e o bom senso de forma filosófica, analisando, pensando, ou seja, a fé raciocinada. Eu não creio por quê? Eu creio por buscar conhecimento, eu creio por utilizar o método científico, eu creio porque esses 3 pontos, a ciência, a filosofia e a religião, um não caminha sem o outro. E nesse conjunto, Kardec define maravilhosamente, porque isso é bom senso. Nós precisamos de bom senso no entendimento de nós mesmos, no entendimento grupal e no entendimento científico. Bom, aí nós entramos no terceiro aspecto da estrutura da doutrina espírita, que é o religioso. Para algumas pessoas, o espiritismo não é religião. O espiritismo é doutrina, né? E nós temos um aspecto religioso, sim, na doutrina espírita. Esse aspecto ele é mais etimológico. A gente busca aí o sentido da palavra religião, que ela está ligada ao religare. Não é por dogmas, não é por vícios, não é por nenhuma outra forma que o espiritismo é entendido como religião. Ele é entendido pelo religare, pelo ligar-se com o nosso Criador, por ligar-se com o universo, porque somos parte do universo. Então, esta questão é apenas etimológica. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala que nós não temos ainda palavras e expressões que definam com clareza as questões espirituais. Então, é bem simples para entender. Se nós não temos rituais, não seguimos dogmas excessivos, mas buscamos dentro da doutrina espírita o religar, o voltar a ligar-se com o Criador. Isto é, a partir de dentro de nós, da nossa busca de nos melhorar, de passar pelas situações e destas situações tirar sempre a melhor experiência para chegarmos ao Pai. É bem nesse sentido, muito simplificado. Mas como eu já falei dos 3 itens, tá? Os 3 itens que são as bases da doutrina espírita, em caso de dúvida, mandem questões que a gente responde, estuda, tranquilo, mas agora eu gostaria não, na sequência eu entro na parábola, que é a parábola desse estudo e que nos ajuda a pensar. Por favor, muda, Marcelo. Isso. Então, nessa parábola eu vou ver rapidamente o que é o conteúdo dela para nós pensarmos juntos, tá? Essa parábola é a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Essa parábola ela tem também, assim como a doutrina espírita,
3 formas muito simples de entendimento que a gente vai ler e depois conclui, tá? Nessa parábola, o pai de família, que é o proprietário, ele representa Deus. E os trabalhadores representam a humanidade. Esta é a forma de visão da doutrina espírita, mas não apenas. Algumas religiões também têm essa definição, eu dei uma lida e realmente é, né? Então, Deus é o proprietário, os trabalhadores, a humanidade e o trabalho que estes trabalhadores vão empregar na vinha significam as qualidades que enobrecem o homem. Então, vamos à parábola. Essa parábola está na Bíblia como Mateus 20, versículo do 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para sua vinha. Acerca da 3ª hora, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez, saiu acerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. Igualmente, acerca da hora 1/10, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 10ª receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E ao receberem, murmuravam contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nesta parábola, Jesus também traz 3 pontos de grande importância para a reflexão, que para Deus não importa a quantidade, e sim a qualidade. Esse é um dos pontos desta parábola. Para Deus não importa a quantidade. Então, se eu não estou com o meu coração, a minha alma, a minha sintonia para realmente estar oferecendo para Deus, que é o proprietário dessa parábola, a minha verdadeira fé, energia, amor, as boas energias, isso não tem valor. Eu posso rezar de manhã, à tarde, à noite. Mas se eu não faço com fé, se eu não faço com verdade, se meu coração e a minha alma não estão ali, como eu posso estar cumprindo perante o Criador com verdade? Eu posso ficar o dia inteiro rezando, mas o trabalhador da última hora, que foi com veemência, não foi convocado, se ele tiver o mínimo do que os outros têm, mas com verdade, essa é a aceitação divina. Para Deus não importa a quantidade, importa a qualidade. Bom, nós temos também aí a outra interpretação do que o que é ajustado não é caro, né? Eu combinei, eu estou recebendo o que eu combinei. Por que eu vou reclamar o que já estava combinado por mim? Não há
não há justiça da minha parte para quem me ofereceu. Correto? E o terceiro ponto, que é também muito importante, é: os últimos serão os primeiros? Sim, mas eles serão os primeiros pela qualidade do que eles estão ofertando. Eles serão os primeiros diante do fato de quem comanda é meu Pai. Meu Pai diz o momento. Então, a minha humildade, ela também deve ser trabalhada. Não adianta eu olhar o trabalho do outro na minha, pois, sinceramente, Deus me deu uma vida para me cuidar da minha, então eu devo cuidar para ter o melhor a oferecer e poder seguir na senda que o Pai nos definiu. Concluindo, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Meu Pai tem esse direito, nosso Criador tem esse direito, porque Ele vê com verdade, com definição, através das profissões que Ele define para nós, quem é quem, né? Aqueles que buscam o reino de Deus com verdade, afinco e comprometimento, não importa a que tempo se apresentem ao Pai, não importa que eles sejam chamados ali no último minuto da última hora, mas se for com verdade para o Pai, Ele vai ter a sua devida recompensa, a recompensa dada por Deus. O da primeira hora recebeu um denário, mas o da última hora, ele também pode receber o seu denário, sendo com verdade para com o Pai. Correto? Bom, fiz de uma forma muito simplificada para que o nosso entendimento, pois eu falando sinceramente, a primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu entendi como uma injustiça. Não posso mentir. Nossa, mas trabalhou o dia inteiro. Só que a interpretação, a parábola, ela foi feita, ela era uma forma de ensinamento de Jesus, porque era um ensinamento que iria abranger quem está preparado para aquele momento. Então, quando você não está preparado para aquele momento, você não consegue ter um entendimento. E eu não estava preparada, eu achava que era uma forma injusta. Nossa, injusta fui eu, o Criador. Ele apenas me deu a oportunidade de, em outra fase, entender melhor essa questão. Então, fica aqui para nós hoje o entendimento dos três pontos da filosofia espírita, que são as bases principais. Como eu já disse, em caso de dúvida é só perguntar. E fica também aqui o entendimento de uma parábola, que por vezes as parábolas a gente não entende. Então vamos analisar isso no nosso momento. Tá bom? Por enquanto, muito obrigada, Gabriel. Só para trazer um entendimento meu sobre essa questão, e realmente essa foi uma das parábolas que o Sérgio falou na palestra, né, que eu até cheguei a citar uma vez, e ele trouxe realmente esse entendimento que você colocou, né, para você ver que essas reflexões de Jesus, elas não têm prazo de validade, elas são eternas. E aí se conecta com o sinal verde dos milímetros, né? Quando a gente coloca isso no aspecto humano, no qual a gente está em desenvolvimento, né, que a gente tem o self e a sombra, muitas vezes a gente superar a falta de conhecimento no sentido de ter a experiência com consciência na lei divina. Essa parábola, ela faz parte da lei divina, quando a gente fala que existe um todo e dentro do todo existem as diferenças de conexões, de momentos, de tempo, enfim. E então, eu entendo que é o seguinte: o trabalhador da primeira hora olhar como injustiça o resultado da última hora para ele, dá exatamente
sobre o ponto de vista. O trabalhador da primeira hora não conhecia o trabalhador da última hora. Ele estava na primeira hora do trabalho. Ele não estava vendo o que o da última hora passava. O da última hora, em muitos momentos, ele não tinha culpa de estar na última hora. Ele foi chamado Na última hora, ou ele teve a oportunidade da última hora. nem a oportunidade. Ele percebeu que ele atendeu o chamado. Então, muitas vezes nós estamos ali constantemente firme na, olha, mas você ainda não percebeu, você ainda não entendeu. E no último minuto dos 45 você acende, entende, e aí sim você consegue cumprir a verdade de um papai quando você entende. Exato, porque é o momento a gente entende, né? E esse momento de entender as coisas, né? Do resultado do porquê da primeira hora, do resultado do porquê da última hora. E aquilo, independente da última hora, ele teve a oportunidade, vamos nessa linha de raciocínio, ele teve a oportunidade e ele cumpriu na última hora aquilo que o primeiro também cumpriu na primeira hora. Talvez até mais. Exato. Por isso que a importância da experiência, né, da vida, do viver e o diálogo nas relações, independente do ponto de vista. E aí que vem o texto do Milintre, né? Eu vou militrar isso a partir do momento que eu não procuro entender o da primeira hora e o da última hora. Eu acho que o ponto é esse. Obrigado. Bom, eu penso que a parábola ela traz aí uma diversidade de possibilidades, né? de leitura, de entendimento. E nós somos normalmente tendenciosos, porque nós estamos com um olhar ou com um pensamento voltado para as relações de trabalho, né? E essas relações de trabalho, elas vão tender a fazer com que nós achemos injusto alguém que trabalhou o dia todo e alguém que trabalhou uma hora receber o mesmo valor. Porém, aqui a gente não vai se ater às questões das relações trabalhistas, tá? Porque isso também tem a ver com moral, com ética, inclusive a gente pode, né, ter exemplos aí recentes nesse sentido. Mas o grande fruto dessa parábola é que quantidade não é igual à qualidade. Tá? Muitas vezes nós temos relatos de pessoas, de trabalhadores de casas espíritas, que são desde crianças, desde adolescentes, que foram criados e que talvez tenham aquilo como uma forma até mecânica de desenvolver uma atividade, né? Enquanto que o outro que está chegando agora, isso também depende de idade, né? Qual é a sua contribuição? Qual é o seu entendimento e como você vai colocar em prática essa contribuição? Então, portanto, é sair um pouco dos olhos da razão ou dessas relações trabalhistas que elas são tendenciosas e nós estamos acostumados e não tem problema nenhum, mas cabe a reflexão de que, ou melhor, de como eu contribuo, né? Se eu estou há pouco ou há muito tempo, mas que produto, e aqui produto eu não falo necessariamente de algo tangível, o que eu entrego e da forma que eu entrego. Isso está ligado, isso está ligado a uma palestra que nós vimos ontem sobre a palavra preconceito. Aí você analisa que nessa parábola existem preconceitos. Se eu trabalhar muitas horas, eu terei muito ganho. Isso é uma ideia preconceituada que nós temos na sociedade. E isso faz com que a gente avalie, entenda
pense, estude cada vez mais esses itens que compõem o ensinamento de Jesus, porque a cada vez que você vê uma parábola, que você lê um evangelho, você consegue ver um aspecto cada vez mais produtivo e mais entronizador de conhecimento, de novas ideias. Este é o objetivo do curso, é de nos fazer pensar, é de conhecer, é de ter vários pontos para pensar, né? E isso cria empatia. Então, por enquanto, eu agradeço. Havendo dúvidas, entre em contato. Muito obrigada e vamos fechar com a nossa oração. Por favor. Pai Celestial, que sois todo poder e bondade, nos reunimos aqui nesse espaço sagrado, nesse espaço de compartilhamento, de crescimento, para que possamos sair daqui um pouco melhores do que quando chegamos, para que possamos colocar em prática os ensinamentos que aqui viemos buscar, quer sejamos nós encarnados ou desencarnados. Tenho certeza que a contribuição, ainda que pequena e ainda que dentro das tribulações da nossa rotina, elas são úteis para que todos nós possamos melhorar ou ressignificar o nosso conhecimento. Gratidão, Pai. Gratidão pela oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Fé e equilíbrio em todas as direções. Todas as